Paz do Senhor a todos, um bom dia. Vamos dar sequência à nossa série de Daniel, Vivendo com Deus no Mundo Sem Ele. E vocês estiveram ouvindo, nas 6 primeiras mensagens aqui, a primeira parte de Daniel. Ela é dividida em 2 partes. Essa primeira parte, ela é mais a história que está acontecendo, a história um pouco mais imediata, embora algumas coisas aconteceram, mas logo após serem relatadas. A partir do capítulo 7, nós temos a segunda parte, que é conhecida como escatológica, né? O Apocalipse do Antigo Testamento. E um detalhe interessante é que essa parte, a primeira parte, só que até o capítulo 7, esse que eu vou falar um pouco mais hoje, ela foi escrita, essa parte, em aramaico. O Daniel, quando ele escreveu na língua aramaica, porque é uma parte que se destina a todas as pessoas daquela época, todos os impérios que viriam, até nós, porque aramaico era a língua comercial, assim como o inglês, era a língua que era usada pelos impérios da antiguidade, então era uma língua, né, falada ali em todo aquele mundo conhecido. E o hebraico é uma língua íntima, mais do povo de Israel. Através disso, você já pode ir percebendo que do capítulo 8 em diante, que é escrito em hebraico, você já pode perceber no que é um assunto, que são profecias, que é algo mais destinado ao povo de Israel. Porque a gente vê muita confusão em cima de Daniel, das 70 semanas, aquela coisa arada toda, né, tentando achar que Israel vai ter uma segunda chance lá no final, né, e toda aquela linha de pensamento que não combina muito com o livro de Daniel. Então, aqui, só pela forma como Daniel optou em escrever em aramaico e hebraico, já fica um pouco claro para a gente logo de início aqui. Nós não vamos poder ler todo o texto, eu espero que vocês estudem Daniel, que vocês confiram, a partir das coisas que eu vou estar colocando aqui, que os outros pastores já fizeram, porque é muito extenso, então eu vou citar, confiem na minha palavra, depois vocês conferem na Bíblia, tá bom? Então vamos ver apenas agora no início do versículo 1 ao 3 do capítulo 7. Vai estar projetado ali, você pode deixar a sua Bíblia aberta também, no capítulo 7, porque a gente vai falando algumas coisas, você pode ir olhando rapidamente. A Bíblia diz assim: no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões passaram em sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Eu quero agora que seja colocado para vocês aqui um gráfico, e é o momento que eu vou recorrer a pregações já feitas. O pastor Carlos pregou no capítulo 2, sobre a estátua. É bem diferente desse boneco aí, tá, irmãos? Mas eu fiz à mão, depois a Miriam tentou me ajudar, para a gente projetar ali. Se você não enxergar tudo, não tem problema, é mais para você ver a sequência aqui dos reinos. Então, nós vimos uma perspectiva humana, que foi o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, e aí nós temos os impérios que foram se levantando: Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e depois a Roma dividida, que a gente vai ver o que é isso aqui. E o capítulo 7, que nós estamos vendo ali, é onde eu quero, né, introduzir aqui nesse momento, que é uma perspectiva de Deus, uma perspectiva divina, porque o sonho é dado a Daniel. Agora não é mais um rei secular, vamos dizer assim, mas o Daniel, do povo de Deus, está tendo essa visão diretamente dele, e não mais interpretando a visão de outra pessoa, o sonho de outra pessoa. Então eu quero iniciar dizendo que agora nós vamos ver nesse capítulo 7, pode colocar aí o próximo slide, os reinos do mundo. Os reinos do mundo. A visão que Deus está dando a Daniel é mostrando os reinos desse mundo. Tá bom? E isso ele faz através de 4 animais e 10 chifres. O texto está dizendo assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O que esse texto está dizendo, irmãos, é sobre a soberania de Deus. Olha o verso aí dizendo que a visão que veio eis que dos 4 ventos do céu. O que significa isso?
que é uma visão, que é o vento que vem do céu, é uma manifestação de Deus. Dos 4 cantos são os 4 pontos cardeais, ou seja, que envolve tudo, é a soberania de Deus sobre a história da humanidade. Amém, meus irmãos? Estão entendendo aqui? Então, está dizendo que há uma ação de Deus, uma manifestação de Deus na história da humanidade. Todos os impérios são levantados, são derrubados pela mão de Deus. O livro de Daniel, ele está mostrando nesse capítulo 7 que quem dirige a história soberanamente, absolutamente, é o nosso Deus. E ele não só lidera, né, soberanamente a história dos impérios, mas a minha história, a sua história também. Nós temos que colocar isso em perspectiva aqui. Então, de onde vêm os reinos mostrados na estátua? Presta atenção no texto. Está dizendo aí que vem do grande mar. Quando você lê grande mar, quando você lê mar aqui na literatura escatológica, principalmente em Apocalipse, está se referindo a nações, povos, gentes. É isso que está dizendo. De onde vem? É símbolo, né? Dessas pessoas, dessas nações, dos países. De onde vem esses levantamentos dos impérios, dos reinos, dos reis? É humano. Os impérios são humanos. São levantados, né, desse grande mar. Por isso que o único reino que não tem fim, que nunca vai ser derrubado, é o reino que vem do céu, é o reino de Deus, meus irmãos. Aqui já acontece uma distinção. E nós vemos que há um paralelo entre o capítulo 2 e o 7, né, da estátua para esse. Mas no capítulo 7, pode voltar o gráfico, nós vamos ver que é uma outra perspectiva que Daniel está mostrando aqui, mas a personalidade, né? Como são esses impérios. Então nós vamos rapidamente ver aqui, quando você lê o capítulo 7, que ele vai falar do leão com asas de águia. Nada mais é que a Babilônia, que o rei Nabucodonosor que está sendo dito aqui. E fala que as asas dele são arrancadas. No capítulo 4, o pastor Carlos pregou aqui, que o Nabucodonosor, ele se exaltou e Deus levou para viver como um animal. Vocês lembram disso? Então está sendo profetizado aqui. Depois diz que ele vai ter mente de homem, ou seja, ele volta à razão. Ele se arrepende e ele volta à razão. É isso que está falando quando fala do leão. Depois fala do urso. O segundo ali, esse urso com 3 costelas no dente. Do que está falando? Do Império Medo-Persa, que também ali é o peitoral da estátua do capítulo 2. Ou seja, está mostrando que se levantou o Império Medo-Persa, que tomou posse do Império Babilônico. Essas 3 costelas está dizendo sobre a Lídia, o Egito e a Babilônia, que foi o alcance ali do Império Medo-Persa. E é interessante que em Isaías, capítulo 44, verso 28, que vai estar no telão para você, 200 anos antes de Ciro, um rei persa, do Império Medo-Persa, o profeta Isaías, 200 anos antes dele nascer, profetizou até o nome dele. Até o nome dele, porque o nosso Deus é Senhor da história. E a Bíblia diz em Isaías, que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada. Aqui está falando do Neemias, que viria bem depois. E ao templo, tu serás fundado. Está falando de Esdras, Zorobabel, da reconstrução do templo de Jerusalém. Então, irmãos, tudo isso já estava sendo profetizado. É isso que está sendo dito aqui no capítulo 7 de Daniel. Voltando aqui, Império Grego-Medo-Persa é o próximo que está ilustrado aí pelo leopardo com 4 asas. Quando você lê o capítulo 7, leopardo com 4 asas, está falando da velocidade, da agilidade, da potência que esse império, né, chega e domina o outro império que era o Medo-Persa. Vocês estão já observando que a revelação que Deus dá a Daniel, ela é sucessiva e não simultânea. Ou seja, não acontecem os impérios ao mesmo tempo, mas um vai dominando o outro. Então, vai acontecendo sucessivamente. Então, nós estamos vendo aí que o leopardo é um animal ágil e que ele não tem só 2 asas, ele tem 4 asas, mostrando que é algo assim extraordinário. Irmãos, de quem que está falando? Está falando de Alexandre o Grande, o Magno, que em 13 anos conquistou todo mundo conhecido da época. Um rapaz tão jovem, começou aos 19 anos, ele conquistou de forma assombrosa, né, muito veloz, todo o mundo daquela época. Em 334, ele começa, né, de forma surpreendente a conquista.
E aí, ele é ensinado pelo filósofo Aristóteles, por isso que ele amava o conhecimento. E Alexandre é muito especial aqui na história, por isso que Deus está mostrando isso a Daniel, porque ele vai helenizar todo o mundo antigo. Mais para frente a gente vai ver o Império Romano. O Império era romano, mas a cultura era grega. Então o que Alexandre fez foi algo extraordinário, nunca antes visto. Talvez o maior líder que já existiu em 13 anos. E foi nesse contexto, né, que foi escrito o Novo Testamento em grego, né, que foi aberto, não ficou em hebraico, né, limitado, mas em grego, e se estendeu para muito mais pessoas. Então, Alexandre, ele é esse leopardo com 4 asas, né, conhecimento brilhante. Só que, nessa visão do leopardo, Deus dá a Daniel mais um detalhe. Não só, né, que ele é um leopardo com 4 asas, mas se você ler ali o capítulo 7, vai falar que ele tinha 4 cabeças. 4 cabeças. Por quê? Porque foi muito veloz, muito rápido, mas tão rápido quanto ele foi, ele caiu também. Então, apenas em 13 anos, com 32 anos, Alexandre é morto. Ele tentou reconstruir a Babilônia e havia uma profecia que isso não poderia acontecer e ele foi arrancado, ele foi derrubado. Então, 4 generais, essas 4 cabeças, são 4 generais que assumem no lugar de Alexandre, a Grécia e a Macedônia dadas a Cassandro, Egito, Palestina, Ptolomeu, Trácia e Ásia Menor a Lisímaco, e Síria e parte do Oriente Médio a Seleuco. Por causa, o que é importante aqui? Por que Deus está mostrando isso para Daniel? Porque nesse período dos 4 generais, é o período que compreende o final do Antigo Testamento, aqueles 440 anos de silêncio, até a chegada dos evangelhos de João Batista. E ocorreu muitas brigas, muitas lutas, muitas guerras nesse período aqui, entre Ptolomeus e Seleucidas, que desses 4, né, dessas 4 cabeças, há apenas 2 ali em que a Bíblia dá sequência em relatar. E também é importante, está sendo dito isso aqui, porque é nesse momento que chega Etíoco Epifânio, Etíoco IV Epifânio, né, ele que mesmo deu esse título para ele, porque ele é o maior protótipo do anticristo que já existiu. Tem o anticristo escatológico, mas o maior protótipo do anticristo que já existiu é o Antíoco Epifânio. Depois vai falar um pouquinho mais dele. Na sequência vem o último império unificado, né, que é o Império Romano. E aí o Daniel ele tem essa visão no capítulo 7, que ele não consegue entender esse animal. Não há nada que se compare, né, como o urso, o leopardo. Esse animal, o 4º, não dá para se comparar a nenhum outro. Porque é o Império Romano, um grande conquistador, forte, foi cruel, diferente de todos os outros reinos que se levantaram. Todos os impérios anteriores foram vencidos, né, foram assimilados por novos impérios. O Império Romano não. Por isso que ele não tem uma forma, até porque já entra uma parte escatológica aqui, que ainda é para nós, né? Então ele não tem uma forma definida, mas é um animal que deixou Daniel abalado. Mas ele não foi assimilado ao Império Romano, ele foi o último, porque a gente vê que aquela estátua do capítulo 2, o pastor Carlos pregou, viu uma pequena pedra que foi crescendo, e bateu no pé dessa estátua e derrubou. Porque foi no Império Romano que Jesus nasceu, irmãos. Foi no Império Romano que se inaugurou um novo reino. E é esse reino que assimilou todos os outros. Não houve mais nenhum reino que assimilasse. Então, por isso que o Império Romano é diferente. A gente vai ver na história que por volta do século III, século II, os romanos começaram a conquistar e foram conquistando. E em 63, Ptolomeu conquistou a Palestina. E é nesse contexto que Jesus nasce. Que a história está sendo relatada aqui em Daniel. E o Império Romano ele foi tão poderoso que ele perdurou no Ocidente por 5 séculos depois. Ele perdurou e foi abatido depois porque ele foi perdendo a força. Mas no Oriente, só em 1453, quase 1000 anos depois de ter caído no Ocidente, que caiu no Oriente. Por isso que não tinha nem como definir, porque foi muito poderoso esse Império Romano. Mas ele caiu também, irmãos. Ele caiu, porque tudo que não se levanta na força de Deus, na rocha que é Jesus, vai cair. Amém? Vai cair.
E aí o texto apresenta no capítulo 7 mais um detalhe, que desse quarto animal, que é o Império Romano, se levantam 10 chifres. 10 chifres. Esses 10 chifres, já houve muita confusão, alguns de vocês são um pouco mais estudiosos, já viram histórias como o grupo do G10, né, o mercado comum europeu, tentando identificar como a besta, aquele monte de fantasia que a gente vai ouvindo. Mas o G10 já não é mais G10, agora acho que é G3, se não for mais. Então não tem nada a ver com isso, né? Já entrou Suíça, Espanha, Austrália, então não existe mais o G10. Esses 10 chifres não significa isso. Esses 10 chifres, depois do Império Romano, os 10 chifres é uma descrição, é uma simbologia de um número completo de reinos, de nações, das coisas da história que vão acontecer até a volta de Cristo. Esse é o significado. Dentre os 10 reinos, né, no mar grande, nessas nações, nesses povos que vão surgir, é acrescentada uma nova informação aí no capítulo 7, que vai ter um pequeno chifre. Um pequeno chifre no meio, né, no terceiro dos 10 chifres, vai se levantar um pequeno chifre. E aí eu mudo, né, estou falando aqui dos impérios do mundo, e eu mudo agora para o reino do anticristo. Pode projetar ali o reino do anticristo. No meio desses 10... vem um chifre pequeno, né? Um chifrinho, que é o reino do anticristo. O que Daniel está mostrando agora, nessa parte, ela já é passada, né? Algumas partes ali é passado para Daniel, mas isso aqui não é passado, isso aqui já é futuro para nós também. Isso aqui já é escatologia. E o texto diz, Daniel 7, 7, 8... era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, ainda falando do quarto animal. Ele tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Olha que terrível. Até que veio o ancião de dias, nosso Deus Todo-Poderoso, e fez justiça aos seus santos, aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Amém, irmãos? Dá para soltar um amém aí? Isso aqui já é a profecia do fim. Aqui está falando do anticristo, o reino do anticristo. O apóstolo João que usa esse termo, né, anticristo. Ele usa também o termo mentiroso, besta. Jesus, quando você lê lá, está falando a mesma coisa, mas ele usa abominável da desolação. O apóstolo Paulo vai usar homem da iniquidade, filho da perdição. E o Daniel aqui, para simbolizar a mesma coisa, diz pequeno chifre. Mas é o anticristo, ou seja, aquele que está em oposição a Jesus, lógico. Aquele que quer ocupar o lugar de Jesus. Por isso que é anticristo. Em oposição a. Agora, o apóstolo Paulo diz que muitos anticristos viriam antes desse anticristo escatológico. Ou seja, todo aquele que nega, todo aquele que não abraça, né, ou que fala contra a obra redentora de Cristo, tem o espírito do anticristo. Por isso que às vezes confunde a gente, o Papa é o anticristo, não sei quem é o anticristo. O apóstolo Paulo diz que muitos anticristos viriam. Então, quando a esse anticristo escatológico, Deus está revelando também a Daniel que o reino dele, a atuação dele é limitada em poder e em tempo. Quero fazer um paralelo agora com Apocalipse capítulo 3, que vai estar projetado aí para vocês. Eu tomei a liberdade de escrever algumas coisas dentro do texto. A Bíblia diz lá em Apocalipse, eu pus-me sobre a areia do mar. O que é mar, irmãos? Vocês estão lembrando? Nações, povos, gentes. Eu me pus sobre a areia do mar, então o apóstolo João aí sobre tudo isso, e vi subir do mar uma besta. É o anticristo, né? De origem humana, ele subiu do mar, dos povos, das gentes. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, da convulsão aí de todos esses povos, essas nações, esses reinos que foram se levantando após o esfacelamento do Império Romano. E sobre os seus chifres, 10 diademas, coroas, sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a quem?
Olha lá, Daniel, ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como a de leão. Ou seja, origem humana. Lá em Daniel, está falando primeiro, leão, urso, leopardo, porque é uma história que viria. O apóstolo João agora está falando, a história já concretizada, então ele começa do fim para trás. Ele vai falar leopardo, urso e leão. E aí, quem que dá o poder para esse anticristo? Quem que está compartilhando? É o diabo, né? Quando fala aqui de dragão no Apocalipse, já é o diabo mesmo. A besta é o anticristo, o dragão é o diabo. E deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o seu grande poderio. Deu tudo. O anticristo, ele vai ter tudo do diabo, tudo de Satanás. Ele deu tudo para essa besta, para esse anticristo, para que ele fizesse o que quisesse aqui nesse mundo. E aí, o capítulo 7, no verso 25, vai falar que os santos são entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que também não pode a gente enfiar na cabeça, está falando de 3 anos e meio, como alguns dizem, que isso é um absurdo, pensar em 3 anos e meio. Nós estamos vendo aqui de uma época gigantesca, né? Dos 10 chifres, como eu falei. Significa, assim, um tempo completo. Ele vai ter tudo isso por um tempo ali, determinado, né? Até no livro de Daniel, no capítulo 7, fala muito sobre tempo determinado. Está sob o controle de Deus. Por isso, né, que é dito tempo determinado. Porque um dia Jesus virá, irmãos. Jesus virá. E ele, com apenas o sopro da sua boca, a Bíblia diz, ele vai destruir o anticristo, Satanás. E é isso que nós temos que pensar em relação ao reino do anticristo. Então a gente viu os reinos desse mundo, o reino do anticristo, e agora Daniel também mostra o reino de Cristo. O reino de Cristo. Lá no capítulo 11 a 14, no capítulo 7, 11 a 14, diz: então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, né, de blasfêmia, estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel está tendo uma visão como a de Apocalipse, parecido com o que Jesus mesmo falou lá em Mateus. Daniel está tendo uma visão da vitória de Cristo, do céu, reinando absoluto. Aqui na primeira parte, quando ele está falando dos reinos deste mundo. Aqui é uma interrupção na visão que a gente vê lá dos animais, e é dito sobre isso. Depois fala do reino do anticristo, e Daniel, mais uma vez, ainda no capítulo 7, ele vai proferir, do verso 26 ao 28, mas o juízo será estabelecido, a justiça de Deus, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão de quem, irmãos? Serão dados ao povo dos santos, aos santos de Deus, santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aí Daniel fala, aqui terminou o assunto. Que é uma informação importantíssima. Quando você está lendo Daniel, o assunto termina no capítulo 7. O Daniel vai até 12. Mas termina no 7. O 8, o 9, o 10, o 11, irmãos, são ampliações de detalhes do capítulo 7. Então, quando vai falar lá das 70 semanas, né, toda aquela coisaeira toda, que a gente começa a inventar outras coisas em cima, são ampliações disso aqui que eu falei, do capítulo 7. Apenas ampliações. Que aí, como Gênesis, capítulo 1, que conta a criação do universo, depois no 2, pega um detalhe do capítulo 1, que é a criação do homem, e vai no capítulo todo especificar a criação do homem. É uma ampliação. Então a gente tem que tomar cuidado nessa literatura escatológica, da gente ficar sendo às vezes enganado, né, por teorias fantasiosas e que dão ibope. Mas o fato aqui que Daniel quer mostrar é que onde o rei está o reino. Aonde está o rei, está o reino. E o rei está dentro de mim. O reino está dentro de você. O reino está dentro daquele que é salvo por Jesus. Amém, meus irmãos?
Aonde está o rei? Está o reino. É por isso que alguns teólogos, estudiosos, eles dizem a respeito do reino de Deus, que já e ainda não. Já e ainda não. O reino de Deus já está ou ainda não? É só para o futuro. A primeira vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, ela decretou a derrota do mal, a derrota do inferno, dentro de mim, dentro de você, daquele que é salvo por Cristo. Então, o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus já está governando a nossa vida. A primeira vinda de Cristo, a vinda do Espírito Santo, irmãos, ela veio para destronar o mal, o inferno, a falta de paz, as guerras dentro de nós. Então o reino já está aqui, ele está estabelecido dentro daquele que é salvo por Cristo. Agora, ainda não, está se referindo à segunda vinda de Cristo, por isso que fala aqui, né, dentro da literatura escatológica, está falando do anticristo, da segunda vinda de Cristo, porque esse mal, esse inferno, ele vai ser destronado na segunda vinda de Cristo em relação ao mundo, dentro do mundo, porque dentro de nós já foi feito na primeira vinda. Agora no mundo, porque as pessoas falam, mas se Deus é bom, se Jesus veio, por que tem tanto mal no mundo? Porque não foi tirado de campo ainda. Tem maldade, tem corrupção, tem traições, tem injustiças. Porque na segunda vinda, eles vão ser destronados aí dentro do mundo. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? Dá para entender aqui o que Deus está falando para Daniel? Haverá um dia que aquilo que aconteceu dentro de nós vai acontecer no mundo também. Vai acabar o tempo. E nós vamos desfrutar da plenitude do reino. Mas não se engane, a plenitude do reino está dentro de nós. Mas o ainda não é no sentido, né, global, universal, onde Satanás será jogado no lago de fogo. O reino do nosso Deus é um reino eterno. O verso 27, que nós lemos ali, ele diz que na história da humanidade, caiu a Assíria, caiu a Babilônia, caiu o Império Medo-Persa, caiu o Império Grego, caiu o Império Romano. E agora, irmãos, que são os 4 animais, vai cair os 10 chifres também, que são todos os reinos que viriam depois do Império Romano. E nós podemos olhar para trás na história, a gente vai ver que caiu o Império Otomano, o comunista, napoleônico, o nazista, todos caíram. Apesar de toda a glória que desfrutaram, de toda a grandeza, eles caíram, eles não podem se sustentar de pé. Porque só o reino de Deus jamais será destruído. E eu achei tão emocionante. Eu estava lendo sobre Napoleão. Tem a tumba dele, né? O caixão dele bem dentro do Museu dos Invalides, lá em Paris. Tem toda uma coisa construída, né? Muitas pessoas ali vendo, toda aquela pompa. Mas ele foi derrubado. Está só a ossada ali. Ele foi destruído. Napoleão foi grande. Mas olha o que ele diz. Eu fiz questão de projetar aí para vocês. Morro antes da minha hora, e o meu corpo será devolvido à terra e devorado por vermes. Que insondável abismo entre minhas desgraças profundas e o eterno reino de Cristo. Admira-me que enquanto os sonhos ambiciosos de minha pessoa, e os de Alexandre, e os de César, sumiram no ar rarefeito, um camponês judeu, Jesus, seja capaz de estender as mãos através dos séculos e controlar os destinos de homens e nações. Eu fico arrepiado num negócio desse, né? Já até chorei quando li a primeira vez. Gente, que coisa grandiosa, que revelação para Napoleão, né? É isso mesmo, ele falou tudo. E ele disse mais, uma próxima frase. Alexandre, né, o grande, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios. Mas à base de quê firmamos as criações do nosso gênio? À base da força. Só Jesus Cristo fundou o seu reino à base do amor. E até hoje milhões de homens morreriam por ele. Irmãos, se até Napoleão viu isso,
Nós devemos ver muito mais, que nós temos o Espírito de Deus, o reino já está dentro de nós. Nós precisamos ver muito mais do que isso. Não sei se eu tenho tempo, mas bem rapidamente, só o gráfico ali, mas tem as conclusões finais. O capítulo 8, né, só um panorama aqui, como eu disse, é uma ampliação. O capítulo 8, ele vai falar, irmãos, só sobre o Império grego dominando o Império Medo-Persa, que é importante colocar aqui, porque é nesses capítulos que acontecem algumas coisas que as pessoas interpretam para o fim. Mas agora, a partir desse capítulo, é só em hebraico. É uma mensagem específica para o povo judeu, que aconteceria naqueles 400 anos ali, em que haveriam muitas guerras, que o povo judeu ia sofrer demais. Então, ali vai falar duas figuras, né, do carneiro, que é o Império Medo-Persa, com 2 chifres, porque tem o Medo e o Persa, né? E ali vai falar das conquistas, que eu já falei, do oeste, do norte, do sul, e que ele foi crescendo, irresistível, e foi abatido. Porque tudo aquilo que se levanta, que não é em Deus, vai ser abatido. E vem a visão do bode, que é o Império Grego, no capítulo 2, fala que é um bode voador, né, que ele nem pisa no chão, por causa do Alexandre, que eu já expliquei, e tem o seu engrandecimento e a sua queda. Ali no capítulo 8 diz que ele tinha um chifre enorme na cabeça, glorioso, e esse chifre é quebrado, porque tão grande quanto ele foi derrubado rapidamente. E depois vem os seus 4 generais, e porque está citando aqui uma novidade, né? Dentro do capítulo 8, o que tem de diferente? Apenas um detalhe, que é um pequeno chifre. Quando você for ler o capítulo 8, fala desse pequeno chifre, não é o pequeno chifre do capítulo 7. Lembra que Daniel falou? Aqui termina tudo, terminou a visão. Esse pequeno chifre que vai falar, ele não nasce no 4º animal, nos 10 chifres. Ele nasce no 3º animal, tá? Não tem nada a ver. Está falando do Império Grego, não do Império Romano e dos 10 chifres. Então é uma coisa muito clara que às vezes a gente não presta atenção. Então ele está dizendo ali que esse pequeno chifre, ele nasce, e aí ele vai causar um monte de confusão na terra magnífica, né? O texto diz, que é Jerusalém, que é o templo. Esse pequeno chifre está se referindo ao maior protótipo, como eu disse, do anticristo, que é Etíoco Epifânio, que ele fez tudo que o anticristo vai fazer ali em Jerusalém para o povo judeu. Então ele era megalomaníaco, ele cunhou uma moeda, né, dizendo que ele era o rei Etíoco, Deus tornado visível, que traz a vitória, ou seja, ocupando o lugar de Cristo, matou aproximadamente mais de 100 mil judeus, seduziu o judeu para a destruição, ele proibiu o culto, tudo que o anticristo vai fazer. Então é por isso que está sendo relatado para Daniel, porque seria um protótipo do anticristo ali para Israel, para os judeus, antes da vinda de Cristo. E aí diz que ele vai ser quebrado sem esforço de mãos humanas. Numa campanha, Etíoco Epifânio, ele sofreu, né, morreu, né, sem ninguém matar ele, morreu. Deus, como fez com Herodes. Então é isso que está relatando aqui no capítulo 8. E quando Jesus voltar, vai acontecer a mesma coisa na batalha do Armagedon, que aí fica também esse monte de fantasia, mas na batalha do Armagedon, a Bíblia diz que apenas com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca, que o inimigo vai ser destruído. Apenas desse jeito, irmãos. Porque é a palavra de Deus que vai destruir o anticristo, dizendo, vai para o lago de fogo, acabou seu tempo. É só isso. É até interessante quando o apóstolo Pedro, né, lá no Getsemane, alguém estava dizendo, né, o que uma espada estava fazendo ali no meio de Jesus orando? O Pedro saca uma espada, né, e corta a orelha do Malco. O que ele estava fazendo com uma espada, né? Não é assim a conquista do reino de Deus. Depois vem o capítulo 9. Vocês estão vendo? Acho que pode passar? Passa aí, Mendes. Ali as 70 semanas, que não, né, impossível da gente falar isso agora. Daniel 10, oração de Daniel, batalha espiritual, vitória contra as hostes malignas. E o capítulo 11, que, de novo, é uma ampliação
do que está acontecendo ali no capítulo 7, uma pequena parte daqueles 400 anos antes do Novo Testamento, que aí vai falar do rei Xerxes, falando que o quarto rei no Medo-Persa, quarto rei era o mais poderoso, que é o Xerxes. O que nos interessa aqui é que a rainha Ester era a esposa de Xerxes. Então Daniel está falando aqui, profetizando até o rei que casaria com a rainha Ester. Também vai falar ali das lutas, né, entre Egito e Síria. É isso que está falando quando fala de norte e sul. A ideia ali dentro do capítulo 11 é essa. E está dizendo que ali fala de Berenice, fala da Cleópatra. Está tudo ali, aquela parte da história dos Macabeus. Então a gente também não vai entrar nesse detalhe, mas só para você saber, quando você lê, quando alguém for falar daquilo, como se fosse uma coisa para o futuro, nós temos que entender que é história passada, era futuro para Daniel, mas para nós já é uma história passada. E eu quero agora, só rapidamente concluir, falando o que a gente faz com isso. Por que foi revelado isso? Por que o livro de Daniel está ali na Bíblia? O que isso tem a ver com a nossa história? O que Deus quer nos ensinar? Então, em primeiro lugar, está querendo nos ensinar a fazer uma avaliação dos nossos sentimentos. Irmãos, nós precisamos avaliar. Eu não li essa parte ainda, vou ler agora, mas Daniel, no verso 15, quando termina de falar dos reinos do mundo, Daniel fica agitado no espírito. E ele diz, as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Depois, na segunda parte, quando fala do reino do anticristo, no verso 28, ele diz, esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos. O meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Irmãos, quando a gente vê essas coisas, quando a gente olha para a história, qual o sentimento que você tem? O que passa pela tua cabeça? A gente vê aqui que Daniel, diante do desenrolar da história, ele compreendeu que o mal está no mundo e que o pior ainda estava por vir. E ele fica empalidecido. Ele tem uma reação dentro dele. Como você se sente sabendo que o nome de Cristo está sendo blasfemado e ainda será mais blasfemado? Como você se sente em relação à eternidade das pessoas que estão sendo seduzidas? A gente não explanou muito isso, mas a ideia aqui em Daniel estão sendo seduzidas pelo anticristo, pelas suas filosofias e valores, estão se perdendo. Como está ficando a sua fidelidade a Cristo? Qual que é o sentimento que nos vem? Ou a gente nem pensa nisso, ou a gente não está nem aí. Ou a gente está brincando e fazendo piada, como essa série Lúcifer, que é uma das mais vistas, uma piada, fazendo gracinha com coisa séria. Essa é uma das. É assim que nós estamos vivendo a vida? Ou diante de uma realidade tão terrível, que envolve a eternidade, como que nós estamos reagindo? Está sendo engraçado ou não estamos nem aí? Estamos mornos, distraídos, apáticos, diante dessa realidade? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer diante disso, avaliar os nossos sentimentos, avaliar os nossos pensamentos. A segunda, entender que a presença das forças do mal na história deve nos levar à oração e vigilância. Tudo que vocês ouviram nas pregações anteriores é que Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel eram homens de oração consagrados. Porque a sentença contra Satanás, contra os demônios, já está decretada, irmãos. É isso que se trata o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, já está definido. Mas a sentença sobre a minha vida, a sua vida, ainda não. Nós temos o livre-arbítrio. Nós ainda estamos na história. Nós precisamos de consagração. Nós precisamos de oração e vigilância. Nosso irmão Marco, a história aqui terminou, ele já entrou na glória. Não precisa mais oração e vigilância. Ele já completou a carreira. Mas nós precisamos. Nós estamos aqui. A Bíblia diz no Apocalipse 12 que ai da terra, porque ele foi lançado na terra com grande cólera, porque sabe que tem pouco tempo. Ai da terra. Ai de nós, se não for Cristo na nossa vida. Também aprendemos aqui a definir claramente ao qual desses 3 reinos eu estou seguindo. Tem os reinos do mundo, o reino do anticristo e o reino de Cristo. A minha vida se parece mais com qual desses 3 reinos?
Com qual? O meu estilo de vida, com qual desses 3 reinos que está mais parecido? Outra coisa que nós aprendemos, não desprezar a profecia escatológica. Ela não é para pôr medo na igreja de Jesus, mas é para nos encorajar à esperança, irmãos. E nós não podemos desprezar, porque ela está sendo revelada para que você e eu, nós estejamos associados ao vencedor, para não sermos seduzidos, e sabermos que Ele tem o controle absoluto do futuro. Elas foram dadas para que Cristo seja exaltado, para que Ele seja reconhecido como o Senhor da história, para que nós entendamos que Ele sabe da nossa história, que Ele se preocupa com a nossa história e que Ele deseja intervir na nossa história. Também nos ensina que a palavra de Deus é de origem sobrenatural, inerrante e infalível. Foi o homem que escreveu. Que foi o homem que escreveu? Daniel, no 6º século, profetizou coisas que viriam 400, 200, e até hoje não aconteceram todas ainda. Ele profetizou. Porque é Deus que inspirou Daniel. A palavra de Deus é sobrenatural, inerrante e infalível. Tudo que Deus prometeu, tudo que foi profetizado vai se cumprir, irmãos, amém? Tudo. Deus, Ele mostra aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então é uma loucura a gente não crer na Bíblia. E se a Bíblia está certa sobre o livro de Daniel, ele está certa sobre todos os outros livros, sobre todas as outras coisas, sobre a salvação eterna, sobre a condenação eterna. E por último, também aprendemos claramente aqui, finalizando, que Jesus é o Senhor da história. Vamos falar bem forte isso, irmãos? Jesus é o Senhor da história. Esse livro, o livro de Apocalipse, está mostrando a soberania de Deus. As rédeas da história estão nas mãos do nosso Deus. O ser humano, ele conta a história depois que ela aconteceu. Não é isso? A gente estuda, né, os livros de história, a gente estuda lá na faculdade, toda a história depois que ela aconteceu. Por isso que eu não vim aqui dar uma aula de história para vocês. Eu não estou aqui fazendo isso. A ideia de expor aqui o livro de Daniel, essa parte escatológica, é mostrar o caráter de Deus na história. É mostrar que Ele é o Senhor da história. Tudo que eu falei, aquilo que não deu tempo de falar, você pode pesquisar no Google. Só que o Google, ele está falando de uma história que Deus já tinha falado antes dele existir. A glória, né, da gente saber que Deus é o Senhor da história, é que a história que Ele está contando para Daniel, Deus está dando uma aula de história para Daniel antes da história. Aqui está a grandeza da palavra de Deus. E quando você olha o restante que ficou para nós, né, que não aconteceu ainda, e quando você olha Apocalipse, ouça isso, irmãos, como Deus te dando uma aula de história antes da história acontecer. Abrace isso como uma verdade absoluta, porque ela é. Porque o nosso Deus é o Senhor da história. O reino que está agora é o reino de Cristo. E ele diz em Colossenses 1:3, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. E ele diz em Lucas 12:32, Jesus nos dizendo, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Foi do agrado de Deus nos introduzir no seu reino. Feche seus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. O Senhor reina soberano, absoluto. E o teu amor por nós é tão grande que o Senhor não permitiu que ficássemos perdidos nesse mundo, ó Deus, com tantas informações, tantas coisas acontecendo. O Senhor revelou o curso da história. O Senhor revelou do começo ao fim tudo o que vai acontecer.
Ó Deus, obrigado por ter nos dado esta aula de história através do Apocalipse, de Daniel, dos profetas, do Novo Testamento. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama, e o Senhor quer a nossa salvação, o Senhor quer a nossa vida consagrada, o Senhor nos convida ao seu reino. Jesus, tu és rei, e nós queremos fazer parte desse reinado, Senhor, não só na eternidade, mas aqui. Obrigado por ter destruído os impérios das trevas, o inferno, os domínios que estavam dentro de nós, através da tua primeira vinda, da cruz, da tua ressurreição. E ajuda-nos a crer e a proclamar, para que o mundo saiba que um dia o Senhor virá e também fará essa destruição e banirá, ó Senhor, deste mundo todo o mal. E que aqueles, ó Deus, que não tiverem Jesus serão banidos também. Então que o Senhor nos ajude, nos dá esse comprometimento com a tua palavra, de viver e de pregar e de inspirar, para que muitos sejam salvos. Eu oro, Pai, me consagro teu povo agora, no poderoso nome de Jesus. Amém.